Fala galera, meu nome é Felipe Elia e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como alterar o teu tema WordPress para deixar ele 100% compatível com o editor de blocos. De vez em quando fica uma coisinha esquisita, mas nesse vídeo você vai aprender a resolver todos os problemas. Antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dar um like no vídeo e deixa um comentário também que isso ajuda pra caramba, beleza? Esse vídeo ficou um pouquinho maior do que o comum, então eu vou deixar na descrição um índice com os tempos e os assuntos, então se algum assunto não servir para você, você pode pular para o próximo indo na descrição e apertando no tempo. Vamos lá! Para esse vídeo aqui eu vou usar o Foundation Press, que é um tema base, assim como o Odin e o Underscore, que a gente pode alterar à vontade. O Foundation Press é baseado no Foundation, que é tipo Bootstrap, é um framework de HTML e CSS, que já vem com um monte de coisinha pronta. Eu estou usando uma versão alterada do Foundation Press, porque ele automaticamente vem com alguma compatibilidade com o editor de blocos. Eu tirei tudo isso para poder mostrar aqui no vídeo. Basicamente todos os códigos que eu vou passar aqui para vocês vão colocar numa função no hook after setup theme. É só chamar ali do jeito que eu vou botar aqui na tela para vocês, e dentro dessa função que você vai colocar, você coloca todos esses codiguinhos, esses pedaços de código que eu vou passar. Se o teu tema já tem alguma função nesse hook, você pode usar essa mesma função, só no corpo dessa função colocar os códigos que vai funcionar. O código vai ser sempre mais ou menos assim, ó. Vocês vão ter aí After Setup Theme, que é a action, e o nome de uma função, que é aqui de cima, né? Dentro dessa função, vocês vão colocar os códigos que eu vou passar. Bom, a primeira dica é para os blocos de mídia incorporada do editor de blocos, né? Por padrão, quando você não faz nada, as mídias ficam sem responsividade. Então, se você tem uma div limitando ali o conteúdo, o vídeo do YouTube nem vai ocupar tudo, ou às vezes vai estourar essa div, que nem aí eu estou mostrando no vídeo, ó. E se eu aumentar aqui, ó, ela não segue a div inteira. A div vai até aqui, ó. Estão vendo? Essa parte toda azul ele deveria ocupar. Para habilitar a responsividade nas mídias incorporadas, é só você declarar o suporte no tema que nem eu fiz aqui. Add Theme Support Responsive Embeds. E aí, quando você salvar e voltar lá, o vídeo passa a ocupar a div inteira. E se eu diminuir aqui, vocês vão ver que vai diminuindo junto. O que o WordPress fez, na verdade, foi só colocar essa classe aqui, ó, WP Embed Responsive. Tá vendo? Mas você não precisa botar essa classe na mão, é melhor chamar o WordPress e o WordPress cuida de tudo para você. A segunda dica são os estilos padrão de cada bloco. A gente tem dois exemplos mais claros que são os dois blocos de citação. O citar, que é esse com a barra preta aqui do lado, a gente usa normalmente para citar uma frase famosa de alguém. E o citação, que é esse com as barras em cima e embaixo, é para destacar uma frase do texto, como a gente encontra mais de vez em quando em revista. Essa barra preta do lado e essas barras em cima e embaixo, elas aparecem no editor, mas não aparecem quando a gente vai ver a página, olha só. Tá vendo? Aqui só está carregando o estilo padrão do tema, mas não vem como está lá no editor. Para a gente carregar esses estilos, a gente vai fazer mais ou menos o que a gente fez para carregar a responsividade nas mídias incorporadas, que é esse código aqui. WP Block Styles. Se a gente salvar e recarregar, as barras aparecem agora no front-end do site. Pelo que eu me lembre, esses dois blocos são assim os maiores exemplos. Se você lembrar de algum, deixa aqui nos comentários. A próxima dica é um pouco mais enjoadinha porque ela depende de alterações em outros lugares. É o alinhamento diferente dos blocos, né? Alguns blocos têm alinhamentos diferentes. Por exemplo, o de imagem aqui, se você não fizer nada, ele vem sem esses alinhamentos de largura ampla e largura completa. Eu deixei aqui no exemplo, ó, uma largura completa, largura ampla e a largura normal. Para ativar esses alinhamentos aqui na interface, você tem que colocar esse código aqui. É o Align Wide. Só que só colocar esses códigos não adianta muita coisa. Porque olha como fica aqui a tela normal. Ó, todos seguem o mesmo alinhamento. Além de habilitar aqueles alinhamentos, você precisa alterar o teu CSS para aqueles alinhamentos fazerem algum sentido. Vamos ver aqui os blocos. Ó. Esse bloco aqui tem um align full. Esse bloco aqui ganhou um align wide. E esse aqui ganhou nada. Então a gente no CSS precisa formatar esses alinhamentos de bloco. Eu coloquei aqui, o Foundation Press usa size, então vocês vão ver algum código diferente ou outro, mas nos exemplos eu estou usando só CSS para não dificultar. Esse arquivo aqui. Eu vou tirar o comentário.
essa div entry content é a que segura todo o conteúdo aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui para vocês. Tá vendo? Entry content é a que segura todo o conteúdo. E aí aqui eu estou dizendo que tudo que for filho direto dessa div, mas que não tem align wide nem align full, vai ter uma largura máxima de 50%. E com margem left e right alto para centralizar. E aí o align full eu deixo completo, né, sem largura. E o align wide estou botando 75. Se a gente der um refresh, ele já resolveu. Ó. Aqui ficou com align full, aqui com align wide e aqui com align normal. É óbvio que você vai ter que se preocupar com o mobile quando você fizer aquela alteração e ver se tem que fazer sentido ou não habilitar esses alinhamentos, porque às vezes na mão do cliente isso pode virar um carnaval, né? Próxima dica, na verdade, são duas dicas. Eu vou explicar aqui a parte de configurações de cor e tamanhos de fonte. Eu vou trocar minha câmera de lugar para vocês conseguirem ver o cantinho de cada tela. Vocês vão ver aqui, ó, que configurações de cor no padrão vem um monte de cor. Isso na mão do cliente a gente sabe que é um potencial para virar um arco-íris, né? Então a gente pode criar uma paleta que o cliente só possa escolher cores que façam parte da paleta. O código é esse aqui que eu vou colocar na tela. A gente vai adicionar ali o suporte para Editor Color Palette. E aí a gente vai passar um array com todas as cores. Aí o name vai ser a cor que aparece quando o usuário clica em cima, né? Deixa o mouse em cima, ó. Nem aqui. Rosa pálido. No nosso caso aqui vai ser cor principal, cor secundária. E aí a gente tem que passar um slug. Esse slug é importante porque é com ele que o WordPress vai montar as classes CSS que ele vai aplicar nos blocos. Eu vou explicar por que isso é importante, porque a gente vai precisar fazer uma alteração lá no CSS depois. Assim como a gente fez nesse lance do alinhamento da última dica. Essa cor é o que o WordPress vai exibir na paleta. Eu coloquei aqui o código, vou salvar, vou voltar lá no WordPress e vou dar um refresh para mostrar para vocês. Ó, a gente clica no bloco, configurações de cor, e aqui a paleta já está com menos cor. Então eu vou clicar nesse bloco aqui e vou dizer que a cor do fundo dele é azul, que é a cor principal, e vou atualizar. Eu vou abrir aqui em outra aba, e o WordPress não colocou o fundo azul. O que o WordPress fez foi colocar uma classe ali, Res Principal Background Color. Essa estrutura aqui, Res Principal Background Color, a gente vai ter que incluir no nosso CSS. Então, Res, o slug que a gente usou para cada uma daquelas cores, e aqui eu vou colocar na mão Background Color, e aí vai ser essa cor aqui para o usuário não ficar muito confuso, né? A gente coloca aqui e salva. E aí quando a gente for para cá, fica azul. Tem que fazer isso para cada uma das cores, tanto para background color quanto para color, porque senão o usuário vai ver uma coisa no editor e vai ver outra completamente no front-end. E aí eu não sei se você reparou, mas existe um potencial grande aqui de dar problema, porque você criou uma paleta com as cores certinhas para o usuário não criar um arco-íris, mas tem um botão coringa aqui, que é o seletor de cor personalizado. Se você não quiser que o usuário possa escolher uma cor personalizada, você tem como desabilitar aquilo ali. E é só você colocar esse código aqui. Salvou. Quando voltar para cá, vamos dar um refresh. Clicar no bloco, configurações de cor. E o seletor de cor personalizada não está mais ali. Beleza? Aí eu falei que essa dica são duas, porque na verdade eu vou falar também do tamanho de fonte, que é bem parecido, ó. Só que para o tamanho de fonte o código é só um pouco diferente. Para o tamanho de fonte a gente vai precisar passar Editor Font Sizes e um array com os tamanhos. Ó, aqui e o tamanho está pequeno, normal e grande. Da mesma forma, os tamanhos de fonte também tem um slug e você precisa criar isso na mão. Porque, olha só, vamos colocar um tamanho de fonte grande aqui. No editor ela está grande. Vou atualizar, vou clicar em ver página em outra aba. Ó, e mesmo dando refresh, o tamanho de fonte não aumentou. Mas tem aqui um res grande font size. Eu coloquei em português de propósito,
para você ver como só aquele slug ali que ele fica variando, né? Você vai ter que criar no teu CSS uma classe que aplica um tamanho de fonte para aquilo ali. E da mesma forma, eu coloquei um código lá, não sei se você reparou, que desabilita o tamanho de fonte personalizado. Se eu comentar esse código aqui, ele vai voltar. Ó. Vou clicar aqui. Tá vendo? Dá para o usuário selecionar qualquer tamanho. E às vezes isso não é tão interessante assim. Então, se você habilitar esse Disable Custom Font Sizes, o WordPress tira esse campinho daqui. Uma coisa importante sobre isso. Para você desabilitar a seleção de cor completamente, você pode passar um array vazio. Ó, eu vou só comentar aqui. O array ficou vazio. E aí, quando eu seleciono o bloco aqui, aquela configuração de cor some. O que não acontece quando a gente faz isso para a seleção de tamanho de fonte. Eu vou mostrar. Se eu passar um array vazio aqui, o tamanho de fonte fica os tamanhos padrão. Então aqui o ideal é você, então, se você não quiser permitir que o usuário faça nada aqui, você passar só um tamanho. E aí o WordPress entende e só exibe uma opção mesmo. Ó, aqui, normal, e só tem o normal para o usuário selecionar. Agora vem uma das dicas mais legais, mas uma das mais extensas. Um dos problemas do editor de blocos é que o estilo carregado no editor às vezes é muito diferente do que o usuário vai ver no front-end do site. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma fonte serifada no título e no texto, e aqui são fontes sem serifa. Isso podia ser tamanho de fonte diferente, cor de fonte diferente. Às vezes um bloco mais rebuscado pode trazer uma coisa muito diferente no editor e no front-end fica mega sem graça. Existe um jeito de você carregar estilos personalizados no editor. Para mostrar um exemplo rápido para vocês, eu criei um CSSzinho para a gente alterar o tamanho da coluna do Gutenberg, porque no padrão essa coluna aqui de conteúdo ela é muito estreita. Aqui para o vídeo eu sempre dou um zoom para ficar melhor na tela, mas se eu tirar o zoom, por exemplo, fica muito pequenininho ali sem aproveitar o resto do espaço. Eu vou deixar aqui sem zoom para vocês verem a diferença. Para carregar esse CSS diferente, a gente precisa declarar que o tema tem suporte para estilos do editor, que é esse Editor Styles aqui. Isso aqui é antigo, veio antes do Gutenberg, do editor de blocos, né? Para o editor clássico isso também funciona. E aí a gente está passando o CSS, que é o Editor Styles. Esse arquivo Editor Styles está na raiz do meu tema, e ele só tem isso aqui, ó. Larguras para essa classe WP Block, né? Se eu voltar aqui e dar um refresh, ele já passa a ocupar mais a largura da tela. Como eu falei no começo do vídeo, o Foundation Press ele traz alguma compatibilidade com o editor de blocos já. Então, como ele é baseado em size, ele pega as variáveis do site que ele define ali, tamanho de fonte, qual fonte o site em geral vai ter. Ele gera um CSS tanto para o front-end quanto um CSS separado para o editor. Eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui com esse CSS mais bombado que o Foundation Press cria. Ele usa esse caminho todo aqui, ele usa a URL completa. Naquele outro exemplo eu usei só baseado já na raiz do tema, né? E se a gente vier aqui e dar um refresh, a gente vai ver que as fontes do site agora estão aplicadas no editor, o que é bom para aumentar a consistência entre o que o usuário vê, tanto no back-end quanto no front-end. Aí, por falar nisso, vamos conversar um pouquinho sobre como a gente pode organizar esses CSS para o editor, né? O Foundation Press, como eu falei, ele é baseado em size, então ele tem um arquivo de configuração onde você pode alterar tudo nesse arquivo, nas variáveis, e ele gera um arquivo só para o front-end e um outro arquivo só para o editor. Uma outra possibilidade, a pior em termos de performance, é carregar todo o teu CSS do site direto no editor. O WordPress ele não carrega esse CSS direto, ele pega esse CSS e faz algumas transformações, então isso não é uma boa ideia. O que você pode fazer, se você está trabalhando só com CSS, é criar um CSS à parte, para topo, rodapé e barra lateral, por exemplo, e um CSS que você pode usar em conjunto, tanto para o front-end, né? Front-end, nesse caso, sendo a parte de fora do site, quanto para o editor ali. Se você está usando o size, isso é muito mais fácil. Então, ficam essas 3 sugestões aí de organização, né? E aí, a última dica é quando o seu tema tem um fundo mais escuro. Eu vou simular aqui para vocês verem a diferença.
Se o teu tema tiver um fundo escuro e você aplicar o fundo escuro no editor, você pode pedir para o editor de blocos alterar um pouco as cores de placeholder, porque senão o usuário acaba nem conseguindo ver o que ele está fazendo. Eu vou mostrar como é que fica de um jeito ou de outro. Aqui a gente está com o tema com fundo branco, né? Eu vou alterar. Esse settings.scss é o arquivo de configuração que eu falei que o Foundation tem. Que o Foundation Press pegou emprestado, né? Eu vou colocar uma cor escura aqui. Vai ser 555. E aí eu vou aplicar aqui. Ficou com fundo escuro. Eu alterei aquele size lá do editor. Então ele vai aplicar o fundo aqui também. Se eu vier adicionar nova, o contraste não fica bom aqui. Então eu venho aqui no meu Functions e coloco o Dark Editor Style no suporte. Se eu der um refresh, o contraste já melhora bastante. Todas as outras dicas são independentes entre elas, mas essa aqui, quando você habilita o Dark Editor Style, você precisa estar com o Editor Styles habilitado, porque senão ele não funciona. Beleza? Maneiro, né? Não esquece de deixar teu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal e deixa um comentário também para dizer o que você achou, se tem sugestão de assunto. Beleza? Até a próxima semana. Tchau!